Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Estou passando para compartilhar a palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Eu quero convidar você, no nome do Senhor Jesus, a juntamente comigo abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 3. Salmos, de número 3. Salmo esse escrito pelo conhecido rei Davi. Salmos de número 3. Esse será o texto que nós estaremos utilizando como base para a ministração da palavra do Senhor ao nosso coração. Amém? Salmo de número 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Fere no queixo a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O texto que nós acabamos de ler e meditaremos, ele muito se assemelha, ou melhor, ele se enquadra à realidade que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando um tempo de crise, um tempo de aflição, um tempo de angústia, de medo, de muitos receios. Isso não somente na nossa cidade, não somente no nosso país, mas o mundo inteiro. Estamos vivendo uma pandemia, o qual um vírus tem assolado homens, mulheres, pessoas de várias idades. E dentro desse cenário, é natural que o medo, a dúvida, ele possa tomar o controle do coração e da mente de muitas pessoas. O texto que nós acabamos de ler, ele vem narrar de uma forma diferente, mas dentro do mesmo contexto. O texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito por Davi. Na verdade, o texto que nós acabamos de ler é uma oração, é um clamor de oração feito por Davi a Deus, em um momento de aflição, em um momento de angústia, em um tempo de perseguição. Deixe-me apresentar um pouco do contexto o qual esse texto foi escrito. Davi foi obrigado a abandonar o palácio no meio da noite, atravessar o ribeiro de Cedron, junto com poucos homens, porque o seu filho rebelde, Absalão, se levantou contra ele com o intento não somente de roubar a coroa, de assumir o lugar do seu pai, mas também de tirar a vida do próprio pai. Nós estamos falando de, certamente, um momento de grande aflição e angústia pelo contexto o qual eu acabo de apresentar. Porque nenhum pai gostaria de saber, ou pior, gostaria de ser perseguido pelo seu próprio filho. Não gostaria de saber que o seu próprio filho, além de tentar tirar a sua própria vida, recruta uma grande multidão de homens, uma grande multidão, para juntamente com ele tirar a vida do seu próprio pai e líder, rei de uma nação. É dentro desse cenário que Davi escreve esse texto. Eu e você sabemos que, às vezes, podemos estar muito bem no nosso âmbito financeiro, no nosso âmbito profissional, mas se as coisas não estão bem em casa, se a família não está bem, se não há saúde no meio da nossa família, se há adversidade no meio da nossa família, naturalmente, nós não estamos bem. O que dirá saber que o seu próprio filho respira o intuito, a sede de tirar a vida do próprio pai. Esse era o cenário que Davi se encontrava. E diante desse cenário,
ele faz uma oração a Deus. Nós podemos encontrar o conteúdo desse contexto no livro escrito pelo profeta Samuel. 2 Samuel, capítulo 15, narra um pouco dessa história, a respeito da perseguição de Absalão, atrás do seu pai Davi, para tirar a vida do seu próprio pai. E é dentro desse cenário que nós queremos meditar um pouco essa noite, no nome do Senhor Jesus. Você que está com a sua Bíblia, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero te convidar a meditar no texto juntamente comigo. O primeiro e o segundo verso, ele fala de perigo e de desconfiança. Apresenta as murmurações, apresenta as lamentações de Davi diante do Deus Criador dos céus e da terra, diante daquele o qual era o seu porto seguro. Normalmente, nós consideramos que a nossa família, o nosso lar, a nossa casa é o porto seguro. Por mais que tudo lá fora não vá bem, por mais que lá fora as coisas estejam desabando, nós procuramos e queremos que a nossa casa seja o nosso refúgio, seja o nosso jardim, seja o nosso lugar de tranquilidade. Essa não era a realidade de Davi. E diante desse cenário, Davi ora a Deus e apresenta a Deus o momento que ele estava vivendo. Ele diz: Senhor, tem crescido o número dos meus adversários, tem se multiplicado o número dos meus inimigos, daqueles que se levantam contra mim. Se nós olharmos para a nossa vida, exatamente para o tempo e para o momento que nós estamos vivendo, nós podemos, assim como Davi, falar que, na verdade, a nossa vida, ela se encontra dentro do mesmo cenário. Porque muitas são as adversidades, muitos são os inimigos que tentam roubar a nossa paz e roubar a nossa alegria. Como eu disse no início desse vídeo, nós estamos vivendo um período de crise, não apenas local, mas mundial. Estamos sendo assolados por uma pandemia, o qual ela não atinge somente o aspecto físico, clínico, que é alguém ser acometido da enfermidade. A gente sabe que esse vírus, além de provocar sintomas e trazer momentos de aflição e angústia, ele também tem o poder e a capacidade de tirar a vida, de produzir a morte. Nós sabemos que aqueles que talvez não sejam afetados por esse vírus e não sofram nenhum tipo de sintoma por causa dele, certamente sofrerá ou está sofrendo de outras adversidades, do medo, da insegurança, do receio, de uma falsa expectativa daquilo que há de vir, ou seja, na incerteza de não saber aquilo que está vindo pela frente. A gente simplesmente, olhando o contexto que estamos vivendo, pensamos que nós não teremos um tempo fácil. Na verdade, nós não estamos vivendo um tempo fácil. Nós sabemos que outros problemas, além do vírus, além da pandemia, nós enfrentaremos. Provavelmente teremos problemas na esfera social, econômica, financeira. Ou seja, nós sabemos que a enfermidade ela provoca outros sintomas, além dos sintomas clínicos. Alguém que está doente e fica impedido de trabalhar. Alguém que não está trabalhando logo vai sofrer a escassez do recurso financeiro. Com a escassez do recurso financeiro, outros problemas podem se desenvolver no aspecto social, familiar, no relacionamento familiar. E por aí segue-se. Outros problemas surgem, ou seja, os nossos adversários, os nossos inimigos vão se multiplicando. Diante desse cenário, existem muitas pessoas que, olhando para ele, dizem: não há solução, não há jeito, não há salvação. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que, na verdade, os inimigos de Davi falavam a respeito dele, dizendo que não haveria salvação para ele.
é muito natural e muito comum que aqueles que não possuem a confiança e a fé em Deus, nesses momentos, pronunciem essas afirmações. É natural que pessoas que não conhecem o Deus Criador dos céus e da terra, não desenvolvem um relacionamento de fé dentro dessa realidade, possam expressar esses sentimentos. Na verdade, para mim não há problema quando os outros pensam isso ao nosso respeito. Tudo bem os outros acharem que não há solução, que não há salvação, que não há livramento. O grande problema é quando nós somos as pessoas que estamos dizendo para nós mesmos, diante do cenário que estamos vivendo, que não há solução, que não há salvação, que não há livramento. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Hebreus, no capítulo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproximar de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que temem, daqueles que amam o seu nome. Ou seja, sem fé é impossível nós vivermos um relacionamento com Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível recebermos alguma recompensa da parte de Deus. Então, esses homens falavam que Davi, ele certamente foi abandonado por Deus. Que Deus o abandonara, que não haveria mais salvação para ele. E Davi, diante desse cenário, nos 2 primeiros versos que nós acabamos de ler, vai contar para Deus na sua oração aquilo que os homens estavam falando dele e qual era o cenário que ele estava vivendo devido ao grande número de inimigos e adversários que se levantaram contra ele. Então Davi estava vivendo um tempo de perigo e, por parte dos homens, de desconfiança. Sentimento esse que não pode tomar o nosso coração. E Davi, em resposta a isso, ele diante de Deus, em sua oração, ele apresenta a sua posição, a sua disposição diante do Senhor. Os versículos 3 e 4, eles vão apresentar, versículos 3 e 4, eles apresentam a condição do coração de Davi diante de Deus. Ele fala: Senhor, Tu és o meu escudo, és a minha glória e que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Quando nós estamos vivendo momentos de crise, quando nós estamos abatidos, abalados, naturalmente nós ficamos desanimados. Aquele que professa a fé em Deus tem por inclinação se abater, se abalar, esmorecer na fé. E diante do cenário que a gente vive, na verdade, a pior medida que nós podemos tomar é exatamente essa que escolhemos. E qual seria? No momento de aflição, é o momento que nós mais precisamos orar, se aproximar de Deus e buscar e clamar a Deus em oração. Só que devido ao cenário, devido às circunstâncias que nos cercam, a nossa alegria vai sendo roubada, a nossa fé vai sendo provada. Muitos desanimam, muitos param, muitos abandonam a fé, muitos abandonam a vida de oração. E Davi está exatamente nos mostrando qual deve ser a nossa atitude em tempos de angústia, em tempos de adversidade. Em tempos de adversidade, a única solução para mim e para você é confiarmos em Deus, é depositarmos a nossa confiança em Deus. Em tempos de angústia, a nossa confiança deve estar no Senhor. E a demonstração da nossa confiança diante de Deus, ela está simplesmente ligada à disposição do nosso coração em orar, em buscar a sua face, em demonstrar a nossa fé. Oração é um exercício da fé, é uma demonstração prática da nossa confiança em Deus. E Davi diz que Deus é o seu escudo. O que Davi está dizendo é que Deus é aquele que o protege, que Deus é aquele que o guarda, que Deus é aquele que o cerca. Apesar dos seus adversários, apesar da quantidade das adversidades,
do grande número de inimigos se levantarem contra ele, apesar da desconfiança a respeito dele ser anunciada, palavras de desconfiança a respeito do cuidado de Deus sobre a sua vida, ele não dá ouvido a isso, ele não olha para isso, mas pelo contrário, ele demonstra e firma a sua confiança, orando e clamando a Deus. Ele se aproxima dizendo: Deus, o Senhor é o meu escudo. O que eu estou falando, meu querido e minha querida irmã, é que independente do cenário, independente do contexto que nós estamos vivendo, independente dessa grave crise que estamos enfrentando e que podemos ainda enfrentar de uma maneira mais acentuada, é nesse momento que eu e você devemos confiar em Deus. É nesse momento que nós devemos reconhecer que o Senhor, Criador dos céus e da terra, é o nosso escudo. Que o Deus a qual criou os céus e a terra é um Deus de misericórdia. É um Deus, é um Pai de consolação. O qual o próprio salmista vai dizer, no livro de Salmos, de número 9, vai dizer que o Senhor nunca desampara aqueles que o buscam. É nesse momento que eu e você devemos demonstrar a nossa fé, orando, clamando, buscando ao Senhor em oração e colocando dentro do nosso coração a convicção e a certeza que o Senhor é o nosso escudo. Não importam os adversários, não importam as circunstâncias, nós temos um Deus que nos ama, é Deus de misericórdia, é um Pai de consolação, que Ele estende a sua mão salvadora e livradora em favor de todo aquele que clama pelo seu santo nome. Davi está demonstrando aqui a sua confiança. Mas confiança, como eu disse, ela sempre está relacionada à oração. Então eu quero te incentivar, no nome do Senhor Jesus, a orar. Apresente ao Senhor as suas lamentações. Apresente ao Senhor tudo aquilo que passa dentro do seu coração. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele sabe exatamente aquilo que está dentro de nós, aquilo que passa dentro de nós. O Evangelho de João, no capítulo 2, vai dizer que o Senhor Jesus sabia exatamente o que havia dentro do homem e que não era necessário que se desse testemunho do que há no homem, porque o Senhor conhece o que há dentro do homem. O Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração. Mas, na verdade, quando nós oramos, não é para que Deus saiba aquilo que nós estamos passando ou sofrendo, mas é para demonstrar diante de Deus a nossa atitude de humildade, de humilhação, de confiança diante da sua presença. Reconhecendo que Ele é maior, que Ele é superior, que Ele é o nosso Deus, que é nele que está a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa salvação. Deus, a Bíblia vai dizer que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Agir de maneira soberba é exatamente confiar, ou nesse momento, confiar na sua própria capacidade. Ser homem e mulher de coração duro. Em vez de se prostrar e de se humilhar, endurece o seu coração tentando resolver o seu problema. E, na verdade, a história nos conta, o dia a dia nos ensina, a palavra do Senhor nos mostra que somente em Deus há refúgio para as nossas almas. Somente em Deus há paz. Somente em Deus há proteção. Somente em Deus há livramento. E esse relacionamento com Deus, ele só pode ser vivido através de uma demonstração clara de uma vida de oração. Então eu te incentivo a orar. Assim como Davi fez. Davi apresentou. Davi inicia o salmo que nós lemos apresentando a Deus as suas dificuldades. Se lamentando a Deus, dizendo o que estava acontecendo, aquilo que falavam a respeito dele, aquilo que ele ouvia. Se a gente parar para ouvir aquilo que a gente está ouvindo no mundo inteiro, a gente só ouve mensagens ou palavras de desespero, sem esperança, sem expectativa de uma luz no fim do túnel. Ou seja, às vezes a gente tem que fechar um pouco os nossos ouvidos para aquilo que o mundo lá fora está dizendo e voltar o nosso coração para ouvir aquilo que Deus está falando. E Ele se revela para conosco através da sua palavra.
Às vezes é necessário que nós viemos voltar um pouco, voltar o nosso coração para a palavra do Senhor e buscar nela auxílio, refúgio para a nossa alma, paz para o nosso coração. E demonstrando isso com uma vida de oração. A consequência de uma vida de confiança e de uma vida de oração na presença do Senhor, eu quero ressaltar rapidamente que uma vida de oração na presença do Senhor não significa ausência de problemas. Uma vida de comunhão com Deus, uma vida de busca à face do Senhor, não significa ausência de adversidades. Eu quero te lembrar que o Senhor é aquele que nos livra não da fornalha, mas nos livra na fornalha. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Eles foram lançados na fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. O que eu estou dizendo é que muitas das vezes eu e você iremos passar por tribulação. 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que em tudo somos atribulados. Em outras traduções diz que de todos os lados somos pressionados. Eu estou dizendo que na presença de Deus, estar na presença de Deus não significa ausência de problemas, mas nós temos a certeza que na presença de Deus nós temos a garantia e a confiança de que Deus está conosco. E se Deus está conosco, há salvação, há esperança, há um futuro. O profeta Jeremias vai dizer que o pensamento de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz, para nos dar esperança, um futuro. E você sabe muito bem que um homem sem futuro, sem esperança, sem expectativa de vida é um homem sem propósito. É um homem a qual o sabor da vida se perde, o qual o sentido da vida se desvanece. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, tenha fé em Deus. Coloque em Deus a sua esperança, a sua confiança. Porque a confiança em Deus, a vida de oração em Deus, tem como resultado paz no nosso coração. É exatamente isso que acontece com Davi. Esse foi o resultado da sua confiança, da sua vida de oração com Deus. Ele clama a Deus, ele levanta a sua voz a Deus em oração, e o resultado disso está no versículo 6. Ele diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Salmos de número 4. Vai dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque somente o Senhor me faz habitar em segurança. Nós estamos vivendo um tempo, como já falamos, onde muitas pessoas perderam o sono, não conseguem dormir. Muitas pessoas estão vivendo não somente por causa da pandemia, por causa do vírus em si, ou seja, por ter sido afetado, ser infectado pelo vírus, mas muitas pessoas estão perdendo o sono exatamente porque, sabe, elas olham para a situação, estão olhando para o quadro econômico, financeiro, social, o caos que pode e que talvez possa vir a acontecer, e ele, diante desse cenário, ele está perdendo o seu sono. A sua paz foi roubada. Ele está olhando simplesmente para as circunstâncias, ele fixou o seu olhar para os problemas, para as adversidades, e com isso seu coração foi inflamado com um sentimento de aflição, de angústia, de ansiedade, de desespero. E só existe um remédio, só existe uma forma de nós alcançarmos a paz. É pela fé em Deus. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu quero te dizer, querido, que a paz que o Senhor Jesus dá, não é a paz que o mundo dá. O próprio Senhor Jesus diz isso: a paz que eu vos dou não é que o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela depende das circunstâncias. A paz do mundo depende que tudo ao nosso redor esteja bem. A paz do mundo, muitas das vezes, é consequência de um remédio. Muitas das vezes, pessoas tentando conseguir paz se entregam à bebida, às drogas, tentam fugir, abandonam suas famílias, abandonam a sua casa, largam tudo
porque acham que fazendo isso eles vão conseguir paz no seu coração. Eu quero te dizer que o remédio, a solução para a paz no teu coração, no nosso coração, é a fé em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a consequência de uma vida de confiança em Deus, de uma vida de oração em Deus, é de uma vida de paz. Talvez você não esteja conseguindo dormir. Talvez isso por conta da pandemia, ou talvez até mesmo antes de a pandemia, de a gente estar sendo assolado por isso, você já vem enfrentando problemas na sua vida. Assim como o texto diz, há uma grande quantidade, um grande número de problemas, de inimigos que nos cercam. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei o que pode estar roubando a tua paz, o que tem tirado a tua paz, o que tem tirado o teu sono. Aquilo que faz que você deite a sua cabeça no travesseiro e aquele travesseiro e aquela cama seja como se fosse uma cama de espinhos, de pregos, que não permite você descansar. Não há conforto, não há descanso para a tua mente e para o teu coração. Eu quero te dizer, querido, que o travesseiro mais confortável que você pode reclinar a sua cabeça é o travesseiro das promessas de Deus. O cobertor mais confortável, a coberta que mais vai aquecer o teu corpo nesse momento de frieza, são as promessas do Senhor Jesus, as promessas da palavra de Deus, o travesseiro das promessas de Deus, a cama das promessas de Deus, é o lugar de descanso, é o lugar de conforto, é o lugar de paz para o nosso coração e para a nossa alma. E aí nós poderemos falar assim como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque é o Senhor que me faz habitar em segurança. Então, perceba que a consequência de uma vida de confiança em Deus, uma vida de oração, tem como resultado a paz de Deus. A paz que excede todo entendimento. É a paz que, independente das circunstâncias, apesar das adversidades, dos problemas, o coração está em paz. Você sabe muito bem que em momentos de desespero, em momentos de aflição, em momentos de medo, de pavor, a gente não pensa direito. É verdade que às vezes o medo, ele nos deixa alerta. Mas a maneira como o medo nos toma, a maneira como o medo assola o nosso coração, a maneira como nós lidamos e enfrentamos as circunstâncias que se colocam diante de nós, muitas das vezes elas produzem em nós pavor, elas nos assustam. E você sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade de sentir medo na sua vida, eu acredito que sim. E você sabe que às vezes o medo ele chega de maneira arrebatadora, que ele nos paralisa. A gente não consegue pensar direito, a gente não consegue raciocinar direito, porque a gente não tem paz de espírito. A nossa mente não está em paz, o nosso coração não está em paz. E diante desse cenário de medo, de aflição, de pavor, muitas das vezes nós tomamos as atitudes erradas, nós escolhemos o caminho errado, nós trilhamos caminhos que aos nossos olhos, naquele primeiro momento, parece bom, mas nós iremos descobrir lá na frente que o seu final é de morte. Davi vai dizer que o fato de ele confiar em Deus, o fato de ele orar, o fato de ele ter recebido de Deus a paz, porque era o Senhor que o sustentava, era o Senhor que o guardava, era o Senhor que o protegia, fez que o medo desaparecesse do seu coração. Ele foi libertado do medo. Muitas pessoas hoje, talvez você que esteja me vendo, está sendo assolada pelo medo. Talvez você está, amarrada pelo medo. Você está paralisada pelo medo. Você se sente insegura. Você talvez olha para o cenário que estamos vivendo e talvez não encontre esperança. E isso faça que o seu coração seja tomado pelo medo. Eu quero te dizer que em Deus você pode alcançar paz, refúgio, segurança e libertação desse medo. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele, diante
do seu clamor a Deus, ele foi liberto do medo. Aqui o texto, no versículo 6 de Salmos, vai dizer que os seus inimigos tomavam posição contra ele de todos os lados, ou seja, ele estava cercado. Ele estava cercado, mas independente das circunstâncias, independente do cerco que estava ao seu redor, ele havia sido libertado do medo, porque a paz de Deus, o conforto, a segurança que há em Deus, através da fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 vai dizer, porque há um só Deus, e um só mediador, um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho do homem. Ou seja, somente em Jesus Cristo nós podemos alcançar a paz de Deus. É isso que Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique inquieto, não tenha medo, creia em Deus e creia também em mim. Somente em Jesus Cristo nós podemos alcançar o socorro de Deus, pela fé naquele que tem o poder nos céus e da terra. Davi, ele ora a Deus, ele foi liberto do medo, e quando ele ora a Deus, ele continua, lembre-se, isso é uma oração, Salmos de número 3 é uma oração, ele ora a Deus como, no versículo 7, ele já ora a Deus como se Deus já tivesse realizado e operado um livramento sobre ele. Ele ora dizendo, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios, quebras os dentes. O que Davi está fazendo aqui, o tempo verbal empregado, está relacionado no hebraico a um tempo passado. Davi está citando para Deus em oração aquilo que Deus já havia feito por ele em outros momentos. Muitas das vezes, a gente olha apenas para o tempo e para o hoje, para o tempo que a gente está vivendo agora. Mas se a gente olhar um pouquinho para o nosso passado, olhar um pouquinho para a nossa história, a gente vai perceber que em outros momentos, nós também vivemos momentos de aflição. E naquele tempo, e naquele momento, a gente olhava para a circunstância e muitas das vezes pensava e falava para si mesmo, agora já não há solução, agora o que será de mim? Eu não sei como resolver, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? E aí, quando a gente menos percebe, nós clamamos a Deus, nós oramos a Deus, e o Deus de paz, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus de livramento, Ele vai operando, Ele vai manifestando da sua graça, Ele vai entrando com providência. O apóstolo Tiago, no capítulo 5 da sua carta, vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que eu estou querendo dizer e o que o texto está nos apresentando é que nós temos que crer no poder da oração. Não adianta nós orarmos e não crermos que Deus há de nos ouvir. Se você se lembrar naquilo que está escrito, e eu volto para o versículo 4 apenas para trazer a sua memória, o versículo 4 diz assim, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. O que eu estou te dizendo é que todo aquele que ora a Deus, todo aquele que clama a Deus, sempre receberá de Deus uma resposta. O problema é que muitas das vezes o nosso coração está tão inflamado, o nosso coração está tão cheio, porque a gente ora a Deus, mas às vezes a gente não abre o nosso coração, a gente não derrama o nosso coração de maneira, sincera, humilde. A gente fica se prendendo, a gente fica, muitas das vezes a gente se aproxima de Deus, às vezes com um coração incrédulo, duvidoso. Eu quero te dizer algo. Quando a fé chega, a dúvida desaparece. Mas quando a dúvida chega, a fé vai embora. Então nós temos que escolher se a disposição do nosso coração será uma atitude de fé diante de Deus ou uma atitude de dúvida. Oramos, mas temos dúvidas se Deus de fato vai responder. Oramos, mas temos dúvida se de fato Deus entrará com livramento. Oramos, mas temos dúvida se de fato Deus entrará com providência.
Nessa noite eu quero te dizer no nome do Senhor Jesus, creia no poder da oração. Alguém já disse, quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Na oração do justo, há poder. Há poder na oração. Oração é um instrumento espiritual. Oração é aquilo que liga a terra ao céu. É aquilo que liga o céu à terra. É um instrumento que Deus usa para se relacionar conosco. É um instrumento que Deus concedeu a nós para que tenhamos livre acesso. Que possamos chegar com confiança ao trono da graça, pela fé em Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Hebreus que em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, foi aberto um novo e vivo caminho. E que por isso nós podemos chegar com confiança de coração, com o coração inteiro ao trono da graça. Ou seja, com a oração, nós podemos crer que da parte de Deus virá resposta, virá salvação, virá livramento. Salmos de número 9, como eu disse, o Senhor nunca desampara aqueles que o buscam. O Senhor nunca desampara. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não despreza um coração contrito e um espírito aquebrantado. Às vezes nós oramos, mas como eu disse, nosso coração está tão cheio que nós não conseguimos discernir a resposta de Deus para a nossa vida. Outras vezes a gente ora, mas às vezes a nossa vida está muito longe da palavra do Senhor. É muito importante que a gente entenda que essa palavra é a palavra de Deus. É muito importante que a gente entenda que quando a gente ora a Deus. Perceba que tanto a oração como a palavra tem como centro a pessoa de Deus. Então, oração e palavra sempre estão ligadas. Oração e palavra sempre estará ligada. Alguém, certa feita, perguntou para um grande pregador do Evangelho, perguntando para a W. Tozer, perguntou, Mr. Tozer, o que é mais importante, oração ou palavra? Ele respondeu com uma pergunta, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou esquerda? Eu acho que você entendeu o que ele quis dizer. O que eu também estou querendo falar é que oração e palavra sempre estão unidas. Elas estão ligadas. Quando a gente ora, falamos com Deus. E quando meditamos na sua palavra e abrimos o nosso coração e chegamos a ela com o coração aberto, com uma disposição de fé, ouvimos Deus falar conosco. Então, creia na oração. Davi, ele se apresenta a Deus. Apresenta a sua oração a Deus no versículo 7, já dizendo aquilo que Deus faria. Se lembrando daquilo que Deus já havia feito no passado. Os livramentos, a provisão de Deus. Clame ao Senhor. Sempre haverá resposta de Deus para todo aquele que clamar pelo seu nome. A palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. É exatamente isso que Davi encerra, anunciando. No versículo 8 ele diz, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Perceba o que ele está dizendo. Do Senhor é a salvação. Ele está dizendo que a salvação, o livramento, a provisão, o socorro, o auxílio, não vem de nós. Não depende de nós. Não depende do nosso esforço, não depende da nossa capacidade, não depende do nosso mérito, da nossa habilidade, não depende de outros. Muitas pessoas agora estão pelo mundo afora esperando o socorro, a salvação do governo. Estão esperando a salvação, o socorro, o auxílio de outros homens, de políticos. Estão aguardando em outras pessoas um auxílio para a sua vida. Estão aguardando
por causa que receberam uma palavra e uma promessa de alguém, que aquela pessoa iria de alguma forma o ajudar. Mas a palavra do Senhor, ela deixa claro, para mim e para você, que a salvação ela vem do Senhor. É somente do Senhor. Não há outra forma de salvação, não há outra forma de livramento, não há outra forma de alcançarmos a paz que o nosso coração tanto deseja. Não há outra forma de sermos alcançados por aquilo que nós mais desejamos, a providência e a salvação de Deus. E essa salvação, ela é garantida para o povo do Senhor. É o que Davi encerra dizendo: e sobre o teu povo está a tua bênção. Ou seja, a bênção de Deus, a salvação de Deus, está sobre o seu povo. E quem é o seu povo? É todo aquele que nele confia. É todo aquele que depositou a sua fé, a sua esperança. É todo aquele que confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados e colocou em Jesus a sua confiança, a sua esperança. Lembre-se, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Porque há um só Deus e um só mediador, um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho do homem. O próprio Jesus vai dizer que ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Porque ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Somente em Jesus nós podemos alcançar a paz, a salvação, o livramento. Porque quando cremos em Jesus, quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, quando colocamos nele a nossa fé, a palavra do Senhor diz que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E esse selo, na verdade, é um penhor, é uma garantia de salvação. E por sermos povo de Deus, como consequência disso, nós também temos a garantia, temos a certeza, a convicção que da parte de Deus haverá salvação. Que essa palavra ela possa encontrar morada e guarida no seu coração. Que essa palavra ela seja uma palavra viva no seu coração. Que essa palavra, além de ter sido ouvida por você, ela possa ser misturada com fé. E ela produza frutos. Porque a palavra do Senhor é espírito e vida. E é poderosa para salvar a nossa alma. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor Jesus.